Curso Bíblico Nova Perspectiva. Em nosso último estudo, aprendemos que há um inimigo sempre empenhado em levá-lo a praticar o mal e a acusá-lo. Mas não se desespere, Jesus se oferece para defendê-lo. Nenhuma religião, exceto o cristianismo, pode oferecer ao mundo um Salvador. Nos tempos do Velho Testamento, os homens ofereciam o sangue de animais, com a confissão dos seus pecados. Estas ofertas apontavam pela fé ao tempo quando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, seria morto e o seu sangue derramado pelos nossos pecados. Observe a explanação do apóstolo São Paulo. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, tendo obtido a eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 12. João Batista viu em Jesus o cumprimento da promessa de um Salvador. Viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Abel, Noé e Abraão ofereceram sacrifícios de sangue, eles demonstraram sua fé na salvação por meio de um prometido Salvador.
Os sacrifícios do Velho Testamento foram instituídos para que os homens tivessem sempre em mente o sacrifício do Filho unigênito de Deus. Durante 2500 anos, sacrifícios simbólicos foram oferecidos nos altares das famílias. Moisés, por ordem de Deus, fez um santuário onde toda a nação pudesse sacrificar com a ajuda dos sacerdotes. O santuário nada mais era que uma figura, um símbolo do plano divino para a salvação do homem. Este sistema sacrificial foi transferido do tabernáculo de Moisés para o templo de Salomão, construído no mesmo lugar onde Abraão oferecera seu filho Isaque. Havia 2 compartimentos no santuário terrestre. Do lado de fora estava o pátio, onde havia o altar do sacrifício e a pia de cobre, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de entrarem no santuário. No primeiro compartimento, que era chamado o lugar santo, havia 3 objetos: o castiçal de ouro, a mesa com os pães da proposição e o altar de incenso. Neste lugar santo, os sacerdotes ofereciam diariamente incenso pela manhã e à noite. Entre o primeiro compartimento e o segundo, que também era chamado Lugar Santíssimo, estava um véu, conforme lemos em Êxodo capítulo 26, versículo 33. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. A parte principal de todos os símbolos e serviços do santuário achava-se no lugar santíssimo. Aí somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ministrava diante da arca do concerto. Esta arca continha as tábuas dos 10 mandamentos. Todo o serviço do santuário baseava-se no fato de ter o homem transgredido a sagrada lei de Deus. E por haver quebrado uma lei que não pode ser mudada, o homem é um pecador sujeito à pena de morte. Por isso o homem precisa da graça de Deus. Acima da lei, com uma cobertura da arca do concerto, estava o propiciatório feito de ouro puro. E acima do propiciatório, a cada lado da arca, estavam querubins cobertos de ouro. Suas faces voltadas para baixo expressavam reverência para com Deus, seu trono de graça e sua eterna lei. Em cima do propiciatório ficava a luz da presença divina, chamada Shekinah. A lei ordenava a morte do pecador, mas acima da lei estava o propiciatório e a presença de Deus. Graça e perdão eram garantidos quando o sacerdote espargia o sangue expiatório ali. Tudo isto revelava ao homem, em dramático simbolismo, o plano divino da salvação.
Este tabernáculo foi erigido na terra para representar o santuário celeste. Quando Deus instituiu o sistema sacrificial, Cristo, o sacrifício prometido, não viera ainda a esta terra. Era plano de Deus que o homem, ao contemplar aqueles sacrifícios, se lembrasse constantemente da graça que estava por vir. O santuário terrestre foi construído para representar a obra que faria nosso Senhor quando ascendesse ao céu, como nosso sumo sacerdote na presença de Deus. O que faz Jesus no céu atualmente? Lemos em Hebreus capítulo 8: possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. O apóstolo Paulo diz-nos mais adiante que estes símbolos terrenos eram apenas uma ilustração do verdadeiro ministério de Cristo no céu, intercedendo por nós. O santuário desta terra era purificado uma vez por ano, conforme o registro de Hebreus, capítulo 9, versículo 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Lemos também em Levíticos capítulo 16, versículo 19, o seguinte: do sangue espargirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. O dia da purificação do santuário, o ato pelo qual se fazia a limpeza do pecado, ocorria uma vez por ano e era chamado o dia da expiação. Em outras palavras, era o dia da reconciliação do homem com Deus. Quando o povo confessava os seus pecados, cada dia durante todo o ano, os pecados confessados eram transferidos simbolicamente para o santuário. Então, uma vez por ano, no dia da expiação, os homens tinham uma última oportunidade de desfazerem-se por completo do pecado. Sem dúvida, era um dia muito solene. Era o dia do juízo anual do Antigo Testamento. Mas o que tudo isto tem a ver com o ministério de Cristo no céu? O santuário celeste também necessita ser purificado? Agora chegamos ao ponto-chave de nosso estudo. No livro do profeta Daniel, capítulo 8, versículo 14, está escrito: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando Jesus morreu na cruz, o antigo sistema de sacrifícios, o sistema terreno que em forma dramática e visível apontava a sua morte, já não era mais necessário. Ao ressuscitar, o Senhor Jesus ascendeu ao céu, onde começou sua obra como nosso sumo sacerdote, na presença de Deus, ou seja, no santuário celeste. No final dos 2.300 dias devia começar a purificação do santuário celestial. Em nossa próxima lição estudaremos com mais detalhes esta interessante profecia. Chegaremos à conclusão de que no ano de 1844, Jesus começou no céu a obra do juízo. A partir desta data, os livros de registros celestes estão sendo limpos dos pecados perdoados, aqueles dos quais nos arrependemos e temos confessado. Deus está purificando seus livros no céu, enquanto aqui na terra o Espírito Santo está purificando os nossos corações.
Este é um juízo de investigação. Deus não condena ninguém antes que seu caso seja cuidadosamente considerado diante dos anjos. Um dia, todo o universo dará testemunho de que Deus é eternamente justo e que também é amor. Jesus está examinando agora os registros daqueles que afirmam pertencer-lhe. Quando este trabalho terminar, ele virá nas nuvens do céu para reunir nas mansões de seu Pai todos aqueles que forem cobertos com o seu sangue purificador. O sangue de Cristo, eis o único meio de enfrentarmos sem temor o grande dia do juízo de Deus. Por que não convidar agora mesmo a Jesus para ser o nosso advogado, aceitando assim como nosso Salvador e sendo a todos nós uma luz em nosso caminho?